Então, nessa chamada região ômica, região resistiva, quando o VDS é pequeno, como nós vimos anteriormente, aqui, né? VDS, ID, nessa região aqui, ó, o FET, se você olhar ele aqui, ó, essa corrente aqui, esses dois terminais, dreno e source, ele se comporta como se fosse um resistor. Agora, é um resistor controlado por tensão. Olha que bacana. É um resistor controlado por tensão. Ou seja, de acordo com a tensão que você coloca aqui, ó, você vai ter uma resistência diferente aqui. Isso é usado no controle automático de ganho, CAG. Ou seja, se eu tenho um circuito, o caso do telefone celular, por exemplo, isso é até feito com software, mas de maneira geral, se você tem um microfone que a pessoa fala baixinho, esse ganho tem que ser alto. Se a pessoa fala mais alto, a amplitude é maior, o ganho tem que ser menor. Como que você faz esse controle automático? Com um dispositivo como esse. De acordo com a amplitude do sinal de entrada, você vai ter um ganho maior ou menor. A gente viu no transistor, no amplificador com emissor comum, né, é uma coisa mais ou menos assim, lembrando, que o ganho de tensão, VO por VI, era aproximadamente menos RC sobre REzinho, menos RC VT sobre IC quiescente, menos RC IC quiescente, VT. Esse que é aproximadamente o ganho do emissor comum. Então, se você colocar aqui, por exemplo, no RC, um FET operando na região linear, não é feito assim na prática, só estou dando um jeito, uma forma para você, com o que você já viu, entender. Se você fizer isso, você vai ter um dispositivo operando dessa forma. A saída aqui é praticamente sempre a mesma. Por quê? A amplitude, né? Porque quando o sinal é pequeno, o ganho é alto. Quando o sinal é grande, o ganho diminui automaticamente. Não existe uma pessoa operando um resistor aqui. É o próprio FET que faz isso. Então esse é um dos usos interessantes do FET, dos transistores de efeito de campo, operando na região na região ômica. E essa resistência RD, que é a resistência que eu tenho aqui, ó, por que é R pequeno? Porque é uma resistência dinâmica, uma resistência AC, ela pode ser escrita da seguinte forma: RO, que é o valor máximo, 1 menos VGS sobre VP, VP é o pinch-off, ao quadrado. Esse RO é a resistência com VGS igual a zero. Esse que é o esquema aí que funciona o controle automático de ganho, que funciona a região ômica. Isso é chamado também em inglês Voltage Variable Resistor. Você vai ver nos livros aí. Ou seja, VR, resistor controlado, né, controlado por tensão. Esse que é o funcionamento do VVR. E quais que são os limites, então, de operação do FET em DC? O que a gente pode falar dos limites dele? Se eu fizer isso aqui, ó, acompanha comigo aqui. Se eu fizer isso aqui, coloco o VDD, que é maior que a tensão de pinch-off, e coloco o VGS igual a zero. Qual que vai ser a corrente que vai circular aqui? Você olha e você vê. VGS igual a zero? Sim. VDD, que é o próprio VDS, é maior que o pinch-off? Sim. Logo, aqui eu já sei que essa corrente ID só pode ser IDSS, que é a corrente máxima. Nenhuma corrente no FET pode cruzar, pode ser maior do que o IDSS. Então, em outras palavras, esse dispositivo se comporta como uma chave fechada. Ou seja, ele está operando com IDSS independente do que acontecer aqui. E você já viu por essa fórmula, né, que o RO, a resistência é a máxima. O que acontece agora se eu faço isso? Ó?
eu coloco aqui um VDD, eu coloco aqui um VGG negativo, só que o VGG aqui é maior do que o VP. Uma tensão maior do que o pinch-off, lembrando, o que é o pinch-off? Quando eu pego uma mangueira, aqui a mangueira, e eu aperto aqui até a ponto de não sair água. Eu faço isso, se eu faço uma tensão maior do que o pinch-off, eu tenho a minha corrente zero, ou seja, aqui não circula corrente. Ou seja, se o VGG é maior do que a tensão de pinch-off, o meu FET está operando como uma chave aberta. Ele está off. E finalmente, eu coloco aqui um VGG, que é menor que o pinch-off, e coloco aqui um VDD. Se o VP é em módulo maior do que o VGG e em módulo, né? E ele é maior do que zero, isso aqui é para não queimar, aqui é para ele circular corrente e aqui é para ele não queimar. Eu vou ter aqui circulando uma corrente ID, que com certeza está compreendida entre o valor máximo, que é IDSS, e o valor mínimo é zero. Certo? Então aqui seria uma operação mais ou menos como amplificador. Eu estou aqui menor que o VP e eu estou aqui menor que o IDSS. Bom, isso tudo a gente falou, na realidade, existe uma equação chamada de Shockley que descreve a corrente de dreno em função do VGS. Existe uma expressão parecida para o bipolar? Também existe, mas por ser um pouquinho mais sofisticada, envolver seno, cosseno hiperbólico, a gente acaba não usando na graduação. Mas de toda forma, a equação é essa. ID é IDSS 1 menos VGS sobre VP ao quadrado. Eu gosto muito dessa expressão, eu acho ela muito didática, porque tudo que eu falei até agora pode ter ficado meio confuso, meio difícil de entender, mas essa expressão aqui, ela explica direitinho, tudo, ela resume, sintetiza tudo que nós falamos até agora. Lembrando, ID é a corrente do dreno, ou seja, é a corrente que circula aqui, ó, essa aqui é o ID. IDSS é a corrente para VGS 0, é a corrente máxima, isso é dado pelo datasheet. VP é a tensão ou voltagem de pinch-off, também é dado pelo datasheet, e VGS é o seu input, é a tensão que você coloca aqui entre o gate e o source. Então você percebe que uma coisa já que salta os olhos, aparece um quadrado aqui, ó. Ou seja, a corrente de dreno ela é proporcional a VGS ao quadrado. Então você já percebe que esse negócio não deve ser lá muito linear. Nós já vamos entender melhor. Se você plotar isso num gráfico, aí fica facinho de você entender o funcionamento do JFET. Aqui é VDS, aqui é VGS. Então, para VGS maiores que VP, eu tenho corrente zero. Tá vendo aqui, ó? Aqui o VGS cresce para lá, né? Então, então geralmente VP, sei lá, menos 5. Se você colocar menos 6 aqui, eu tenho corrente zero. Eu tenho uma chave aberta. O máximo valor de VGS que você consegue colocar é zero. E eu tenho aqui o meu IDSS zero. Então você sempre vai estar operando aqui, ó, entre um valor de VGS entre 0 e VP. Se você colocar um valor maior, ele está aberto. Se você colocar um valor maior que VGS positivo, ele queima. E aqui do lado, você tem aquelas curvinhas como nós falamos antes. Então, olhando essa curva aqui, ó, você consegue ter bem direitinho o funcionamento do seu JFET. Aqui está cortado e aqui ele está queimado, não pode cruzar para cá. E a minha operação em amplificador, ela se dá
nesse ponto aqui, ó, nessa região aqui. Bom, então como é que a gente faz a polarização dos FETs de junção? O jeito mais simples e talvez o menos eficiente é você usar, primeiro método, uma fonte separada por VGS. Você fazer isso aqui, ó. O VGS tem que ser negativo, como nós vimos. Você coloca aqui uma fonte VDD, aqui um resistor de dreno e aqui você tem o seu VGG. É óbvio, olhando na figura, que o seu VGS vai ser menos VGG. A gente sabe que a corrente de gate sempre é zero, ou seja, nada entra aqui para dentro. Isso é característico dos FETs. E sabendo o VGS, nós podemos calcular o ID quiescente usando a equação de Shockley, onde esse VGS vai ser menos VP, ou seja, 1 menos VP, menos VG, aliás, menos VGG sobre VP ao quadrado. Olhando na figura, a gente tem que saber, se você fizer isso, qual que vai ser o VGG interessante para você escolher. A equação de Shockley tem esse shape, aqui é VP. Então, você não vai escolher um VGS, você não vai escolher essa fonte nem muito aqui, nem muito aqui, né? Se você escolher aqui, se o seu sinal de entrada for grande, você vai ter uma tensão positiva e vai queimar o dispositivo. Se você escolher aqui, o seu sinal, vamos supor aqui, ó, você coloca a sua polarização aqui, e aí, em cima da polarização você tem um sinal AC que você quer amplificar. Eventualmente, ó, se esse sinal for grande, você vai estar perdendo essa pontinha aqui, ou seja, a sua saída vai estar cortada, porque você está entrando numa região onde o FET não conduz. Então essa partezinha de cima aqui, ó, vai estar cortada. Então nem é bom colocar aqui porque você queima, nem é bom você colocar aqui porque você corta. O interessante é você pegar aqui nessa região central. Geralmente a gente pode escolher VGG metade do VP, metade do pinch-off. Se você escolher metade do pinch-off, você vai ver que a corrente que vai circular vai ser IDSS sobre 4, por causa dessa potência aqui, certo? Então, uma das formas de você polarizar o FET, para ele operar como amplificador, por exemplo, é você colocar essa fonte externa aqui. Então, por exemplo, nesse circuito aqui, eu tenho uma fonte fixa VGG de menos 2 volts, esse resistor de 1 mega. Aqui eu tenho um resistor, aliás, de 2K e uma fonte VDD de 16 volts. Esse FET, ele tem um IDSS de 10 mA e um pinch-off de menos 8 volts. Então, se nós desenhássemos aqui a curvinha dele, é sempre bom ver essa curva, porque ela é muito didática, VGS versus ID. Aqui você tem menos 8 e aqui você tem 10 mA. Então, se você colocar na entrada um sinal de menos 10, ele está aberto. E óbvio, se você colocar um sinal de 0,1, 0,2, 0,5 volts positivo, ele queima. Então, determine VGS quiescente, ID quiescente, VDS, que é essa tensão aqui, VD, lembrando, o que é VD? Daqui para o ground, você já vê que o VD e o VDS são iguais, porque o VS é 0, VGate e V de source. Quando o númerozinho está sozinho aqui, lembrando, significa que o outro terminal de referência é o 0. Então, vamos começar a calcular o VGS quiescente. Quanto que é o VGS quiescente? Primeira coisa que você olha, você percebe que existe esse resistor de 1 mega. Esse resistor de 1 mega aqui, a princípio pode parecer confuso. Aí você tem que imaginar o seguinte, colocando o resistor de 1 mega ou tirando o resistor de 1 mega, a corrente de gate vai ser 0. O dispositivo aqui, ele não entra corrente para dentro dele. Se não entra corrente para dentro dele, esse resistor aqui não está fazendo absolutamente nada. Se esse resistor aqui não está fazendo absolutamente nada, é óbvio que o meu VGS quiescente, que é isso aqui, ó, é quanto? É o próprio menos 2 volts. Aí você pergunta, qual é o sentido? Estou mais ou menos assim, né? Um circuito aberto, mais 2 aqui e 1 mega. Esse aqui é o meu VGS quiescente. Você pergunta, qual é o sentido de colocar um resistor de 1 mega se não circula corrente nele, se não serve para nada, se aqui está aberto? Isso tem influência em AC, nós vamos ver posteriormente. Então, o nosso VGS quiescente é simplesmente essa fonte, menos 2 volts. Item B, ID quiescente
basta aplicar a equação de Shockley. Vp, quanto que é o IDSS? 10 mA. 1 menos VGS, quiescente, é menos 2, como nós vimos, e Vp é menos 8. Você percebe que eu preservo os sinais. Se o VGS é menos 2, aparece menos 2. Se o pinch-off é menos 8, aparece menos 8. Ou seja, ID quiescente vale 5,625 mA. Então essa é a corrente quiescente de polarização que circula aqui, ó. Aqui não circula nada e aqui circula 5,6 mA. Depois ele pede o VDS. Quanto que vale o VDS? O VDS, em tese, você deveria fazer uma simulação, olhar na curva do dispositivo. Mas você sabe que aqui, ó, circula 5,6 mA. Você sabe que aqui tem 16 e você sabe que aqui tem um resistor de 2K. Logo, essa queda VDS aqui, ó, quiescente, vai ser o quê? 16 menos 2,525. Por que eu não coloquei 10 na menos 3 aqui? Eu não coloco miliamperes. Se você tirar o miliamperes e tirar o K, você não precisa se preocupar, vai cancelar, né? Aí você reduz aí os erros eventuais de cálculo. Aqui vai dar 4,75 volts. Ou seja, aqui eu tenho 16 e aqui eu tenho 4. Depois ele pede o VD. Quanto que é o VD? É óbvio que o VD, que é medido daqui para o ground, vai ser igual ao VDS e vai ser 4,75 volts. Ele pede quanto que vale o VG. O que é VG? O vermelho do multímetro aqui e o preto aqui. É óbvio que é menos 2. E finalmente o F, que é o VS, tensão do source. Colocar aqui o vermelho e no ground o preto, no multímetro, vai dar 0 volts. Você vê que é um jeito bem simples. Essa é a polarização Fixed Bias.